Apaixonei-me por uma rapariga online. Ela chama-me irmão a toda a hora e tem uma voz super doce. Ela é tão gira, eu amo-a tanto. Marcámos um encontro pessoalmente. Antes do encontro, o meu amigo convidou-me para ir à casa dele. Conheci a priminha super rebelde de quem ele falava. Tinha o cabelo branco, um piercing no lábio deslumbrante e uma expressão muito descolada. Ela era tão elegante que eu mantive a distância. Sem querer, esbarrei nela e derrubei-lhe o telemóvel. Ela franziu o sobrolho, zangada. Tio, não vê? Eu tenho namorado. Pedi desculpa e ajudei-a a pegar no telemóvel, apenas para ver um registro de chat muito familiar. Esta menina doce do meu relacionamento online acabou por ser ela. Os meus olhos escureceram e o céu desabou. O meu telemóvel vibrou novamente. Eu sabia quem era sem sequer olhar. Irmão, sentiste a minha falta hoje? Clicando, vi uma mensagem de voz, pegajosa e com um final propositadamente prolongado. Foi incrivelmente fofa. Seguida de uma transferência de 520.314. Os meus lábios abriram-se quando respondi: amo-te, meu amor, mas guarda o dinheiro para ti. Não o mandes para mim. O dinheiro é para ti, irmão. Quando nos encontrarmos, compro-te uma moto e um relógio. Ela era tão boa a manipular-me que transferi imediatamente 9.999. Que a nossa relação dure para sempre. Até o meu irmão Lucas disse que eu não tive sorte. De onde tirei uma irmã tão obcecada pelo amor? É meiga e bem comportada, gasta dinheiro sem pestanejar, chama-me irmão, a toda a hora, quase querendo usar um altifalante para proclamar o quanto me ama. De facto, falar com ela faz-me sentir mais jovem. Sou tão adorável todos os dias, e cada vez que o meu telemóvel toca, o meu coração borbulha com bolhas cor-de-rosa. Ela é tão querida. Eu amo-a tanto. Mesmo através do ecrã, consigo imaginá-la. Será definitivamente uma menina com cabelos longos e soltos, um vestido branco e um sorriso radiante. Combinamos encontrar-nos pessoalmente na próxima segunda-feira. Já ensaiei o meu penteado e a minha roupa centenas de vezes mentalmente. Há séculos que não senti esta mistura de expectativa e nervosismo. Ah, irmão, estamos prestes a encontrar-nos. Estou tão nervosa. Irmão, posso parecer diferente na vida real do que online. Não tenhas medo quando me vires. Eu ainda sou eu. E qualquer visual que tu queiras, irmão, eu posso mudar para ti. A minha irmã estava obviamente muito mais nervosa do que eu, o que me deixou menos nervosa. Um dia antes do encontro, o Lucas ligou e convidou-me para jantar em sua casa. Disse que os pais dele tinham sentido a minha falta e queriam que eu relaxasse antes da reunião. Baixou a voz e disse: quase me esquecia de te lembrar. A minha prima, encrenqueira, está hospedada em minha casa durante as férias do primeiro ano. Enquanto trocava de roupa, perguntei-lhe: o que se passou? Não sabes. A família dela é poderosa. Os meus pais mimam-na como a menina dos olhos. Ela é uma fora da lei, com cabelo branco e um piercing no lábio. Ela age como se valesse uma fortuna. Simplesmente não é algo que meros mortais como eu consigam compreender. Sorri e tranquilizei-o: ok, estou preparado. É só uma refeição. Não vai correr nada mal, certo? Pois, e não sei o que se passou com ela ultimamente. Já não tem saído. Fica apenas agarrada ao telemóvel e ri-se como se estivesse possuída. 2. Chegados à casa do Lucas, o meu tio e a minha tia foram muito acolhedores. A comida era requintada e deliciosa, e o ambiente, maravilhoso. A meio da refeição, ouvi um barulho no corredor. Olhei instintivamente. Uma figura graciosa entrou, vestindo um blusão de cabedal e uma saia curta, as suas longas pernas deslizando com a brisa. O seu impressionante cabelo branco prateado, um piercing brilhante no lábio e um body de motociclista preto e vermelho acentuavam a sua figura curvilínea. A sua expressão era impassível, o queixo alto, e ela emanava uma presença fria e inegável, do tipo que podia enlouquecer os rapazes. Mas para pessoas mais velhas, como o Lucas e eu, o nosso primeiro instinto foi recuar. O Lucas deu-me um pontapé por baixo da mesa e murmurou: vês? Concordei com a cabeça. Está tão na moda que me está a dar uma crise reumática. Fiquei surpreendido ao descobrir que, apesar do seu comportamento aparentemente indisciplinado, esta rapariga tinha realmente boas maneiras. Ela olhou e acenou-nos, cumprimentando-nos, com a voz nem fria nem calorosa: tio, tia, primo. Quando nos sentámos para comer, as suas maneiras eram surpreendentemente impecáveis, um contraste gritante com as suas roupas. A minha tia sorria o tempo todo, servindo-lhe comida constantemente. Sofia, coma mais. Está cansada da corrida de hoje. Ela cantarolou, com a voz fria: nada mau. Esta voz é agradável e até familiar. Neguei com a cabeça. Impossível. É muito mais fria do que a voz da minha doce irmãzinha. A minha pequena é uma menina tão querida que consegue dizer boa noite, irmão, com todo o seu coração. Depois do jantar, Lucas ordenou apressadamente que a piscina fosse limpa, dizendo que queria nadar para ajudar com a comida.
A minha tia, preocupada que eu me aborrecesse, sugeriu: vamos ao jardim. É lindo à noite com as luzes acesas. Segui o seu exemplo e caminhei até ao jardim. O ar da noite estava bastante agradável. Encontrei um banco e sentei-me. A primeira coisa que fiz foi pegar no telemóvel. De facto, a minha irmã já tinha enviado uma série de mensagens. Irmão, já acabaste de comer? Sentiste a minha falta? Estou tão aborrecido, irmão. Podes falar comigo. O meu coração derreteu e respondi rapidamente: acabei de comer. Vou ficar em casa do meu irmão esta noite. Claro que senti a tua falta. Ela respondeu imediatamente: irmão, também tive muitas saudades tuas. Não consegui dormir. Depois, chegou outra transferência de 1314, com o bilhete, a comprar uns snacks para o irmão. Sorri e digitei: quem é o bom de mim? Estou gordo, e se não me amares? O meu coração borbulhava de doçura. Eu estava imersa naquela atmosfera enjoativa e as minhas bochechas estavam um pouco quentes. Levantei-me e caminhei lentamente pelo caminho do jardim, os meus dedos tocaram rapidamente no ecrã enquanto partilhava a diversão da noite com ela. Claro que deixei de fora a parte do irmão e do primo. Ao passarmos por um grupo de azáleas exuberantes, uma figura pequena e escura apareceu de repente por detrás do jardim de rochas. Não tive tempo de a evitar, e ela caiu-me diretamente nos braços. Um corpo delicado e suave, perfumado com a doçura e frescura do ar noturno. Tentei freneticamente afastar-me, mas a minha mão roçou acidentalmente em algo macio. TSK, uma voz de extrema impaciência ecoou de dentro dos meus braços. Envergonhada e nervosa, esbarrei acidentalmente no telemóvel dela ao recuar, deixando-o cair no chão com um baque. Desculpei-me profusamente: desculpe. Não reparei que estava aqui alguém. Está bem. A luz do poste realçava o seu rosto belo e tranquilo, os seus impressionantes cabelos brancos. Era a prima de Lucas, Sofia. As suas sobrancelhas estavam franzidas, o seu rosto revelando indisfarçável desdém e irritação por ter sido incomodada. Ela afastou-se rapidamente, distanciando-se de mim como se eu fosse a fonte de um qualquer vírus. Os seus olhos voltaram-se friamente para mim, e a sua voz, cheia de troça e cautela, disse: tio, cuidado com o caminho. Eu congelei. Tio? Antes que eu pudesse reagir, ela prosseguiu com outra frase, como um balde de água fria: além disso, se me voltares a tocar, chama a polícia. Tenho namorado. A minha cabeça zumbia e o sangue parecia subir-me a cabeça. Tocar. Chamar a polícia. Ela tem namorado. O ridículo e a raiva explodiram no meu coração, mas a racionalidade que me restava obrigou-me a engolir tudo. Era apenas uma menina, não havia necessidade de discutir com ela. Contive a raiva e tentei manter a voz firme: desculpe, não era minha intenção. O seu telemóvel. Baixei-me para ajudá-la a apanhar o telemóvel que tinha caído na relva. O ecrã estava virado para cima, ainda aceso, exibindo a interface de chat do WeChat. As minhas pupilas contraíram-se de repente. Aquele familiar e fofinho avatar de gato que já tinha visto inúmeras vezes. E o histórico de chat e as notas familiares. Querido irmão. Os meus dedos congelaram no ar. O tempo pareceu congelar naquele momento. Agarrei o telemóvel frio, levantando lentamente a cabeça. Olhei para a rapariga infeliz que estava à minha frente. Os seus piercings labiais brilhavam friamente sob a luz da rua, fazendo-a parecer particularmente desafiadora. A minha paixão online, aquela que agia como uma criança mimada todos os dias, enviava dinheiro e mensagens de voz, era incrivelmente carente e tinha planos para nos encontrarmos pessoalmente amanhã, a minha doce menina. É ela? Os meus olhos escureceram. O céu estava a cair. 3. Deitei-me à beira da piscina, com o coração aos saltos, mas tive de fingir estar calma. O Lucas nadou até mim e deu-me uma palmadinha no ombro. O que se passa consigo? Parece tão distraída esta noite. Nada de errado. Provavelmente estou um pouco cansada. Obriguei-me a manter a calma. Não podia deixar que ele soubesse que a doce menina com quem eu andava online era, na verdade, prima dele. Se isto vazasse, eu ficaria socialmente devastada. Peguei no telemóvel à beira da piscina. No momento em que o desbloqueei, o alerta de mensagens disparou como uma explosão. Uau, mais de 99 mensagens não lidas, todas da docinha. Cliquei. As últimas foram: irmão, podes dar-me atenção, por favor. Irmão, estava enganado, estava mesmo enganado. Só uma palavra de volta, só uma palavra. Rolando o ecrã para cima, havia uma longa autorreflexão. Irmão, um velhote esbarrou comigo esta noite. Eu não queria estabelecer contacto físico. Irmão, por favor, acredita em mim. Irmão, por que é que não respondeu? Irmão, estava enganado. Nunca mais vou deixar que ninguém me toque. Juro. Irmão, por favor, não me abandones. Ao olhar para esta sequência de mensagens, as minhas emoções estavam tão misturadas como uma paleta virada. Raivoso, sem palavras e um pouco sentimental.
Online, és todo irmão, mas na vida real, és tio, quem és tu? Certo, muito bom. Safado, tens duas caras online e offline, certo? O tio vai dar-te uma lição sobre os perigos da sociedade atual. Um pensamento com um toque de malícia e vingança ocorreu-me de repente. Ela pedia-me sempre para tirar selfies, mas eu recusava sempre. Respirei fundo e virei-me para olhar para o Lucas, que estava no clube de fotografia. Lucas, podes tirar-me algumas fotografias? Do tipo que é um pouco sensual. Os olhos de Lucas brilharam. Espere, vou buscar a máquina fotográfica. Tinha mais do que apenas uma câmara, tinha também um monte de correntes brilhantes. O que é isto? Levantei as correntes, confusa. Seu tipo antiquado, isto é uma corrente de sutiã, não sabias? Põe, tira algumas fotos tuas, e posso usá-las para encontros online, é. Isto é, demais. Hesitei. O que é demais? Com o seu corpo, é um desperdício não usar isto. Coloquei a tal corrente de sutiã. Olhei para mim ao espelho e as minhas bochechas curaram instantaneamente. Era realmente sensacional. Uma corrente branco prateada envolvia firmemente os meus músculos peitorais frios e pálidos, realçando os seus contornos completos. Mas, ao pensar naquela rapariga de língua afiada e cabelos brancos, cerrei os dentes. Lucas assobiou alto, com os olhos cheios de inveja e ciúme. Caramba, como construíste uns músculos tão bonitos. Beliscou-me o peito com força e exclamou, é tão bom. A tua namorada virtual tem tanta sorte. Eu ri-me e não respondi. Se soubesse quem era essa namorada, não diria isso. Graças às excelentes capacidades fotográficas de Lucas, foi criada uma série de fotos dos seus abdominais. Escolhi a mais sexy e cortei a cabeça. Com uma sensação de prazer vingativo, abri a caixa de chat Menina Doce e cliquei em enviar. Imagino qual seria a expressão no rosto da rapariga que estava tão cool e arrogante há pouco ao ver esta foto. Agarrei no telemóvel, o coração a bater um pouco mais rápido, um pouco entusiasmada com a partida que se tinha tornado realidade. No entanto, o tempo passou e a mensagem, a outra pessoa está a escrever. Permaneceu, mas não chegou nenhuma mensagem. Era mesmo quando estava a pensar, o telefone do Lucas tocou. Ele premiu casualmente o botão do alta-voz. Olá. Mãe, o que se passa? Estamos a nadar. Do outro lado da linha, a voz da minha tia estava tão ansiosa, quase chorosa. Lucas. Desce já. Aconteceu qualquer coisa terrível. Lucas assustou-se. O que se passa, mãe? Não tenha pressa. A tua irmã, de repente teve uma hemorragia nasal. Está a chover muito, e ela não para. Manchou vários pacotes de lenços de papel de vermelho. É assustador. Venham ver. 4. Eu e o Lucas trocamos olhares, cada um vendo o choque nos olhos do outro. Vestimos os robes e descemos as escadas a correr. O andar de baixo estava uma completa confusão. A tia circulava freneticamente por Sofia, com uma caixa de lenços de papel na mão. O tio tentou aplicar uma bolsa de gelo na nuca da Sofia. Vários lenços de papel manchados de sangue estavam espalhados pelo chão, parecendo realmente assustadores. A rapariga de sangue frio, entretanto, recostou-se no sofá, o nariz entupido com um lenço de papel meio manchado, a testa franzida, uma expressão de desespero. A voz de Sofia, carregada de murmúrios nasais, estou bem. Deixem-me em paz. A tia estava quase a chorar, como posso estar bem? Há tanto sangue. Ah, e por que é que a tua cara está tão quente? Estás com febre. Entra no carro, vamos para o hospital. Não. Sofia reagiu violentamente, sentando-se bruscamente. O movimento pareceu fazer com que o sangramento nasal voltasse a aumentar. Ela recostou-se rapidamente, com a voz ainda mais abafada. Estou bem, só uma dor de garganta. Beber um pouco de água fria resolve. O Lucas teve, de repente, uma ideia. Ele tem comido muita comida tónica ultimamente, mãe. Os jovens têm muita energia. Perguntou desconfiado. Sofia, andas a ver alguma asneira? Sofia explodiu. Disparate. Não é disparate, sou eu. O seu rosto ficou vermelho e não conseguiu falar durante muito tempo, apenas gemendo. A verdade foi revelada. Foi aquela foto do meu abdômen que provocou isso. O meu olho tremeu, um misto de culpa e uma risadinha. Não, ela só estava cheia de fome. Uma foto de abdominais quase a excitava como um monstro sanguinário. Como poderia ser justificado? Depois de quase meia hora a revolver-se na cama, o sangramento nasal finalmente parou. A minha tia, preocupada, obrigou-a a tomar uma grande chávena de chá de ervas antes de a deixar voltar para o quarto. E assim terminou a farsa. O Lucas também respirou de alívio e empurrou-me para o andar de cima. Anda, está tudo bem. Vai dormir cedo. De volta ao quarto de hóspedes no segundo andar, fui até à varanda e liguei o telemóvel. Apareceu outra sequência de mensagens. Eu sabia quem as tinha enviado.
Irmão, não queria ignorar as mensagens. Aconteceu uma coisa e fui resolver. Ah, mano, os teus músculos são tão saborosos. Quero rebolar neles, abraço. Sentei-me na espreguiçadeira da varanda, a suave brisa noturna soprava, mas não conseguia dissipar a turbulência no meu coração. Depois de pensar muito, decidi cortar o nó górdio. Vamos acabar. De repente sinto que não somos feitos um para o outro. Depois de clicar em enviar, bloqueei-a imediatamente, sentindo-me culpado. Ai, sou mesmo um canalha. O namoro online é maravilhoso, mas a realidade é tão assustadora. É prima do meu irmão, e o contraste gritante entre o seu comportamento online e offline. Este relacionamento parece pouco fiável, não importa como eu penso nele. O mundo está quieto. Mas o meu coração parece vazio. De repente, um baque abafado soou na divisão ao lado, como se algo tivesse caído. Então, ouviu-se um soluço fraco e abafado. O meu rosto empalideceu. Era a voz da Sofia. As sacadas eram ligadas. Ela morava ao lado da minha. 5. Os seus soluços tornaram-se mais altos, transformando-se em lamentos descarados e agonizantes. Por quê? Acabar assim? Estávamos bem esta tarde, tínhamos planos para nos encontrarmos amanhã. Oh! Oh! O meu amor morreu. Irmão, és tão cruel. Chorou como uma criança perdida, as suas palavras incoerentes, a sua voz cheia da tristeza e perplexidade de ser abandonada. Os soluços chegavam-me aos ouvidos, martelando-me a consciência. Era tão lamentável. Finalmente não me consegui conter e fui pé ante pé. A porta da varanda adjacente também estava aberta. Espiei cautelosamente. Vi a Sofia sentada no chão, de costas para mim, com a cabeça enterrada nos joelhos, os ombros a tremer. Comecei hesitante. Ela estremeceu e virou-se, assustada. Sob a luz, os seus olhos estavam vermelhos, as lágrimas ainda lhe manchavam o rosto e os seus cabelos prateados pareciam baços. Parecia despenteada e lamentável, completamente desprovida da arrogância que tinha durante o dia. Por que está aqui? Franziu o sobrolho, limpou o rosto e tentou manter a compostura, mas a sua voz nasalada traiu-a. Eu ouvi algo e vim verificar. Fiquei um pouco envergonhada. Está bem. Estou bem. O seu tom era rígido, um toque de raiva, mas ela não conseguiu conter um soluço. É apenas um término. Não é da tua conta. Suspirei e tentei confortá-la. Talvez o seu namorado, tenha os seus motivos. Ou, será que é mesmo uma pessoa? Indigne de si. Eu não fazia ideia do disparate que estava a dizer. A Sofia olhou para mim com os olhos vermelhos, como um gato a quem foi pisado o rabo. Não se atrevam a falar mal dele. É a pessoa mais simpática do mundo, não é má pessoa. É bondoso e atencioso, e até me manda. Sofia fez uma pausa, com o rosto vermelho. Ela enrijeceu o pescoço e gritou, ele é o melhor de qualquer maneira. Não sabes nada. Quem raio és tu? Sai daqui. Fiquei chocada com a bronca dela. Já me estava a sentir mal com o término e, num acesso de raiva, soltei, quem raio sou eu? Pois, não devia ter acabado. Devia ter-te mentido. Assim que disse isto, a sala ficou em silêncio. A Sofia encarou-me sem entender o que eu estava a dizer. Percebi o que estava a acontecer e tive vontade de morder a língua. Os olhos de Sofia arregalaram-se instantaneamente, a boca ligeiramente aberta, grande o suficiente para caber um ovo. A sua expressão mudou de choque para perplexidade, descrença para compreensão súbita, acabando por se estabelecer no horror e no absurdo absolutos. Apontou para mim com a mão trêmula, a voz distorcida, como se estivesse a ser forçada a sair da garganta. És tu. Exposta. A sociedade está morta. Acabou tudo. Rodada. 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 Aproveitei o seu estado ainda gelado e corri de volta para o meu quarto. Bati com força à porta da varanda, chegando mesmo a trancá-la com a mão trêmula. As minhas costas pressionaram com força contra a porta fria, e pude ouvir o meu coração a bater furiosamente. Tum, 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 estava prestes a saltar-me da garganta. A varanda ao lado estava completamente silenciosa. Passado um longo momento, uma voz fraca e cética soou. Merda. 6. Não consegui dormir nessa noite. Na manhã seguinte, com olheiras, desci as escadas para tomar o pequeno almoço. O meu tio, a minha tia e o Lucas já estavam na sala de jantar. O que me deixou nervosa foi que a Sofia também estava lá. O Lucas não disse que ela costuma dormir até ao meio-dia. Sofia baixou a cabeça, mexendo mecanicamente a sua tigela de papas com uma colher. Os seus deslumbrantes cabelos prateados pareciam cair. Quando me ouviu a descer, de repente olhou para cima. Os seus olhos estavam realmente vermelhos e inchados, como os de coelhos. Quando me viu, a sua expressão tornou-se instantaneamente extremamente complexa.
cheia de vergonha, ressentimento e uma sutil pitada de pânico. Ela baixou a cabeça rapidamente, mas as suas orelhas ficaram vermelhas. Sentei-me com compostura forçada e cumprimentei o meu tio e a minha tia. Mas eu podia sentir os olhos de Sofia constantemente, lançando-me olhares furtivos e fugazes quando mais ninguém estava a prestar atenção, e depois desviando rapidamente o olhar. O Lucas olhou para mim e depois para a sua prima desnaturada. De repente, ela desatou a rir. Meu Deus, o que se passou com vocês os dois hoje? Uma tem olheiras quase até ao queixo, e o olho da outra está inchado como uma noz. Se não soubesse, teria pensado que tínhamos terminado ontem à noite. Quase cuspi o meu leite. Sofia gelou, o seu ressentimento ficando ainda mais forte. Lucas, alheio à atmosfera estranha, continuou a perguntar, já agora, não vais encontrar o teu crush online hoje? Quando? O meu couro cabeludo formigou e o olhar de Sofia trespassou-me como agulhas. Fora. Cerrei os dentes, a voz a desvanecer. Ontem à noite, acabei. Clang. Sofia bateu com a colher na mão contra a borda da tigela. Ela olhou para cima de repente, fitando-me atentamente, com os olhos cheios de incredulidade e acusação. Como se dissesse, deixaste-me, mas foste tu que te largou. Os seus olhos ficaram ainda mais vermelhos, como os de um gatinho que sofreu uma grande injustiça, mas não tem onde desabafar, por isso só consegue engolir a sua amargura em silêncio. Culpado, evitei o seu olhar, sentindo-me desconfortável. O Lucas estava completamente alheio à confusão entre a Sofia e eu, e até me passou o braço à volta do ombro, dizendo, está bem. Aquele canalha não vale a pena. Leve-te para algum lado para relaxar mais tarde. Assim que ele acabou de falar, Sofia disse de repente, friamente, eu também vou. Ficámos os dois atordoados. Ela virou a cabeça para o outro lado, com a voz rígida, mas firme, eu também vou. 7. O motorista, um homem gentil de meia-idade, sorriu e acenou com a cabeça ao ver-nos. Sofia abriu imediatamente a porta traseira e entrou primeiro. Depois, recostou-se no banco com um olhar de vou direto para aqui. Lucas franziu o sobrolho. Sofia, vais à frente. Não me quero sentar contigo. Eu também não me quero sentar contigo, disse ela, com a voz abafada, virando a cabeça e olhando pela janela. Vais na frente. Você. Lucas ficou furioso e quis arrastá-la para fora, mas, vendo como ela parecia apática, finalmente cedeu. Ok, princesa, tu é que mandas. Olhou-me com receio. Está bem tu e a Sofia sentarem-se atrás. Ela é uma confusão. Abanei a cabeça e disse que sim. Lucas foi para o lugar do pendura. No entanto, ainda me senti desconfortável quando abri a porta do carro e olhei para a rapariga de cabelo grisalho no banco de trás, que estava claramente perturbada. Cerrei os dentes e entrei, pressionando-me deliberadamente contra a outra porta, mantendo a maior distância possível entre nós. A Sofia olhou inadvertidamente para o abismo entre nós. Os seus lábios carnudos franziram-se ainda mais, e a pressão do ar à sua volta caiu visivelmente. Ela virou a cabeça e olhou ainda mais fixamente para fora da janela, deixando-me apenas com as costas frias e geladas. A paisagem do lado de fora da janela do carro começou a mudar. O Lucas tocou uma música poderosa. A melodia apaixonada fluiu pelo carro, mas não conseguiu dissipar o silêncio e o embaraço entre a Sofia e eu. Inclinei a cabeça para observar a cena da rua a passar rapidamente do lado de fora da janela, a sonolência a invadir-me, e as pálpebras começaram a pesar. Depois de adormecer, senti um calor nas costas da mão. Uma mão macia quente, cautelosa e hesitante, entrelaçou os meus dedos delicadamente. Acordei sobressaltado e baixei a cabeça, era a mão da Sofia. Instintivamente, tentei puxar a minha mão, mas o seu aperto aumentou instantaneamente, as pontas dos dedos tremiam ligeiramente, mas ela teimosamente segurou a minha, recusando-se a deixar-me escapar. Parecia nervosa, a palma quente ligeiramente úmida. Virei-me para olhá-la, surpreendido. O seu olhar estava fixo nas nossas mãos entrelaçadas. Aquele olhar era como o de um cãozinho abandonado que finalmente encontra o seu dono, mas teme ser novamente rejeitado. Teimoso, triste, mas também tingido de uma coragem desesperada. O meu coração parecia estar a ser beliscado, dorido, adstringente e um pouco mole. As minhas lutas desapareceram inconscientemente. Por algum motivo, belisquei-lhe os dedos delicados. Todo o seu corpo enrijeceu, como se tivesse sido atingido por uma fraca corrente elétrica. No segundo seguinte, um rubor perceptível espalhou-se pelas suas bochechas, chegando a manchar o pescoço com um ligeiro tom vermelho. Como se recebesse algum tipo de consentimento tácito, ela aproximou-se cautelosamente de mim. O assento raspou suavemente, e o seu aroma suave e doce envolveu-me gradualmente. Ela inclinou-se suavemente para o meu ouvido, o seu hálito quente roçando a concha da minha orelha. A sua voz era suave e gentil, com uma mistura palpável de lisonja e ressentimento. Ela sussurrou, irmão. Era exatamente igual à mensagem de voz online, incrivelmente suave e obediente. E agora, com aquele rosto lindo tão perto dela, o seu poder cresceu exponencialmente. O meu coração disparou e as minhas orelhas ficaram um pouco quentes.
Obriguei-me a manter a calma, virando a cabeça, fingindo observar a paisagem que passava do lado de fora da janela, ignorando-a. Mas ela recusou-se a desistir. Vendo que eu não tinha recusado explicitamente, ela aproximou-se. Irmão. Bom irmão. A voz tornou-se cada vez mais suave, como açúcar de malte derretido, doce e pegajosa. Tão pegajosa. Finalmente, não me consegui conter e virei-me para olhá-la, pedindo-lhe que ficasse quieta. Mas quando me viu a olhar para ela, os seus olhos brilharam instantaneamente. Não só não vacilou, como se tornou ainda mais ousada. Os seus dedos deslizaram habilmente entre os meus, entrelaçando os nossos com firmeza. Pisquei os olhos e murmurei silenciosamente, não irmão, mas tio. Os olhos de Sofia começaram a ficar novamente ligeiramente vermelhos. Mordeu o lábio inferior, a voz assumindo um tom nasalado. Irmão, eu estava enganada. Eu sou má. Se estiveres zangado, é só ralhar comigo. Castiga-me como quiseres. Só não terminem, ok? Ela parecia tão lamentável. Inconscientemente, baixei a voz, com um toque de raiva imperceptível na voz, choronazinha. Não disse que a perdoava, mas também não lhe tirei a mão. Os olhos de Sofia brilharam, como se visse esperança. Ela abriu a boca para dizer mais alguma coisa. Sofia. Lucas, no banco da frente, percebeu finalmente que havia algo de errado no banco de trás e virou-se. Franziu o sobrolho para Sofia, que praticamente se roçava em mim, e disse em tom de desaprovação, que acento tão grande, porque é que te apertas contra Carlos? Não sabes que o contacto íntimo entre homens e mulheres é tabu? Sente-se. O corpo de Sofia enrijeceu, como o de uma criança apanhada a fazer algo malicioso, e ela voltou relutantemente para o seu lugar. Mas os seus olhos permaneceram colados a mim, ao mesmo tempo saudosos e magoados, como se não suportasse perder-me de vista nem por um segundo. As minhas bochechas queimaram com o seu olhar, e eu simplesmente fechei os olhos e fingi dormir. 8. O carro parou finalmente em frente a um bar elegantemente decorado. Era isto que Lucas chamava relaxante. Abrindo a porta giratória, uma suave música jazz e o leve aroma a álcool encheram o ar. 5 pessoas já estavam sentadas na cabine, 3 mulheres e 2 homens, sorrindo e acenando-nos. Fiquei paralisada por momentos e olhei para o Lucas. Ele inclinou-se para perto do meu ouvido com um sorriso e baixou a voz, e então? Gostas de alguma destas 3 raparigas? São todas minhas amigas e são todas muito simpáticas. Acredita, o melhor remédio para um coração partido é um novo amor. Senti imediatamente que algo estava errado. Antes que pudesse reagir, senti um olhar por trás de mim, quase a trespassar-me as costas. Não precisei de me virar para saber que era a Sofia. O seu rosto escureceu instantaneamente, um tom carrancudo praticamente a pingar água. O Lucas puxou-me e apresentou-os. As 3 raparigas eram Shen Jia, Fang Yi e Lu, e os 2 rapazes eram Joao e Pedro. Foram todos muito amigáveis. Durante a conversa, Shen Jia sorriu gentilmente e estendeu a mão. Carlos, certo. Ouvi o Lucas mencionar-te com frequência. Muito prazer. Quando estava prestes a estender a mão, uma mão branca como a neve surgiu por trás de mim e agarrou a de Shen Jia. Sofia, pronunciou o seu nome rigidamente. O sorriso de Shen Jia vacilou e ela respondeu sem jeito, olá. Sofia repetiu o mesmo cumprimento às outras 2 raparigas. A situação tornou-se extremamente constrangedora por momentos, com as 3 raparigas a olharem-se, perplexas. O Lucas, que estava por perto, revirou os olhos de raiva e perguntou à Sofia, estás louca? A Sofia levantou as pálpebras e disse, o que se passa? Eu só gosto de conhecer pessoas novas, está bem. Lucas? Por que é que não se olha ao espelho? A sua cara está tão fedorenta, como pode querer conhecer alguém? Quando nos sentamos, o Lucas puxou-me para me sentar ao lado dele. A Sofia sentou-se ao meu lado sem hesitar, isolando-me completamente dos outros. Isso valeu a Lucas mais alguns olhares furiosos. Para animar as coisas, todos sugeriram jogar verdade ou consequência. É realmente um jogo que cria afinidade rapidamente. As 2 primeiras rondas foram relativamente pacíficas, com os participantes a contarem verdades inofensivas ou a realizarem desafios engraçados. Na terceira ronda, a garrafa rodou lentamente algumas vezes, apontando diretamente para Sofia. Sinceramente. Ela não hesitou. João pareceu bastante interessado nela e perguntou, Sofia, de que tipo de rapaz gostas? Todos a olharam com curiosidade. Apertei a mão silenciosamente. As pestanas de Sofia caíram, o seu rosto claro incrivelmente belo sob a luz. Ela falou despreocupadamente, gosto, de rapazes 5 anos mais velhos do que eu, com 1,83 metros de altura, com olhos cor de flor de pessegueiro, muito gentis e bonitos. Então gostas de rapazes gentis, miúda. Com uma descrição tão específica, já deves estar afim, não é? E Lu sussurrou, em dúvida, Porque é que me sinto como esta descrição, um pouco como Carlos. Mas a sua voz era demasiado baixa, abafada pelo clamor, e ninguém a ouviu.
Um toque de desilusão cruzou o rosto de João. Tomei um gole do meu copo, escondendo o pânico. Depois de mais algumas rondas, o ambiente ficou cada vez mais animado. Desta vez, a garrafa giratória, como que guiada pelo destino, tremeu antes de finalmente e precisamente aterrar à minha frente. Carlos. É a tua vez. O Lucas entusiasmou-se de imediato, provocando-me, verdade ou consequência, é tão aborrecido. Se queres jogar, vai com tudo. Escolhe desafio ou consequência. Eu estava num dilema, por isso tirei uma carta do baralho desafio. Abrindo-a, as palavras nela fizeram-me tremer as pupilas. Beija a pessoa sentada à sua direita durante um minuto. A pessoa que estava à minha direita era, a Sofia. 9. Os meus olhos arregalaram-se instantaneamente e instintivamente olhei para ela. Sofia tinha visto claramente o conteúdo do cartão e as pontas das orelhas estavam visivelmente vermelhas. O Lucas ficou ainda mais chocado do que eu. Levantou-se bruscamente. Não, esta ronda não conta. Vamos tentar outra. Percebeu que o buraco que tinha cavado poderia enterrar o seu irmão e o seu primo. Pedro rapidamente tentou acalmar as coisas. Sim, isso não é apropriado. A Sofia ainda é nova e deveria haver um limite para o jogo. Sofia falou de repente, por que é que não devia contar? Se está aqui para jogar, precisa de ter condições financeiras. A sala ficou em silêncio, com os olhos fixos na Sofia e em mim. A flecha estava na corda. Respirei fundo, como se tivesse tomado alguma decisão. Virei-me e olhei para a Sofia. Piscou, os olhos brilhantes e assustadores, cheios de nervosismo, expectativa e excitação inconfundível. Ela esperou obedientemente, com o rosto corado. Alguém à minha volta começou a contagem decrescente, animado. Os meus lábios roçaram suavemente os dela. Os seus lábios eram macios, com uma borda cheia, tornando-os incrivelmente beijáveis. Mas, no segundo seguinte, senti um objeto duro e frio a picar-me, o seu piercing labial. Inconscientemente, franzi ligeiramente o sobrolho. Aquela expressão subtil chamou a atenção da Sofia, que me observava atentamente. Ela retirou sem hesitar o pequeno piercing e deitou-o fora. Este acessório, que eu antes admirava, era agora tão odiado por ela que quase me magoava. Ela envolveu-me os braços à volta do pescoço e, com uma ternura e um desejo irresistíveis, voltou a beijar-me, com medo de perder um segundo. Um minuto nunca pareceu tão longo, mas tão curto. Quando terminou, tive vergonha de olhar para alguém. As orelhas de Sofia estavam de um vermelho profundo, os lábios úmidos, mas os seus olhos, ainda brilhantes, seguiram-me, revelando uma satisfação e alegria indisfarçáveis. Lucas olhou para nós, com os olhos cheios de choque e profunda incredulidade. Abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas acabou por esfregar a testa e murmurar, devo estar a pensar demais. A Sofia não é a praia do Carlos. 10. Quando a festa acabou, o Lucas já estava um pouco embriagado. Carreguei-o até ao parque de estacionamento, e ele continuou a resmungar, a culpa é toda da Sofia. Não encontraste um novo amor. Mal sabia ele que o alvo das suas queixas o olhava com desdém. Com receio que a Sofia não pudesse tomar conta do Lucas no caminho, entrei no carro e regressei à casa do Lucas. Depois de levar o Lucas de volta para o quarto e de o acomodar, senti uma tontura provocada pelos efeitos combinados do álcool e da exaustão. A minha tia preparou pensativamente uma sopa de ressaca. Carlos, já é tão tarde, e andou a beber. Não se incomoda em voltar. Fique aqui mais uma noite. Olhei pela janela para a noite que escurecia e assenti. Depois de me lavar e deitar na cama macia, virei-me na cama, sem conseguir dormir. Tudo o que aconteceu naquela noite repetia-se na minha mente como uma cena de um filme, especialmente aquele beijo suave e úmido. Nesse momento, um farfalhar veio da varanda. Um momento depois, alguém bateu suavemente à porta da varanda. Era a Sofia. Não me mexi, fingindo estar a dormir. Houve silêncio lá fora por um momento, depois uma voz baixa e abafada, cheia de ressentimento e lisonja, soou, irmão, eu sei que não estás a dormir. Podes, por favor, abrir a porta? Não respondi. Ela pareceu encostar a testa à porta, com a voz ainda mais lamentosa, e fungou, está tão frio lá fora, e o vento está tão forte. Irmão, por favor, abre-me a porta. Só por um momento, só quero ver-te. O seu apelo cauteloso continuava a perfurar as minhas defesas. Pensei nela parada na brisa noturna, com o seu pijama fino. Finalmente, cedi. Resignadamente, atirei as cobertas para o lado e caminhei até à porta da varanda. Após um momento de hesitação, destranquei a fechadura. Assim que a porta se abriu um pouco, ela espremeu-se para dentro. No segundo seguinte, um corpo macio pressionou os meus braços. Irmão. Ela enterrou o rosto no meu peito, respirando com avidez, os braços firmemente à minha volta, como se me quisesse esfregar na carne e no sangue. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela puxou-me subitamente o pescoço para baixo. Sofia, tu. Sussurrei, com a boca bloqueada pelos seus lábios. Lambeu e mordeu, claramente insegura do seu método, mas recusando-se a desistir, como uma cria de leopardo ágil e protetora.
Suspirei suavemente, afrouxando um pouco os maxilares cerrados, e uma pequena língua ágil deslizou para o interior. O som da sua sucção ecoou por todo o quarto, e o meu rosto corou profundamente. O meu pescoço estava um pouco dorido de tanto baixar a cabeça, e assim que tentei endireitar-me, ela mordeu-me o lábio freneticamente. Não tive outra alternativa senão pegar-lhe ao colo e beijá-la. As suas pernas enrolaram-se espontaneamente na minha cintura. Não sei quanto tempo demorou até que os nossos lábios, colados, se separassem. Os seus lábios estavam ligeiramente vermelhos e inchados, mas os seus olhos estavam cheios de felicidade. Senti uma forte reação física, mas reprimi-a com todas as minhas forças, dizendo com voz rouca, vamos voltar. Ela recusou, agarrando-se a mim como se tivesse medo que eu fugisse. O quarto estava iluminado apenas por um candeeiro fraco, emoldurando o seu perfil ligeiramente tenso e os seus deslumbrantes cabelos prateados. Ela enterrou cuidadosamente a face na curva do meu ombro, afagando-o, e disse com um toque de mágoa, irmão, por favor, para de me torturar assim, está bem. Não aguento mais. Se me ignorares, vou enlouquecer. Ela olhou para cima, os seus lindos olhos cheios de mágoa. E beijaste-me esta noite. Tomaste a iniciativa. Não podes simplesmente beijar-me e depois negar. Irmão, por favor, respeita-me, ok. Deixa de me preocupar, por favor. Este pequeno sacana entrou no meu quarto à meia da noite e agora parece tão lamentável e indefeso. Como um gatinho a abanar o rabo e a implorar por misericórdia. As minhas emoções iniciais confusas desapareceram de repente, e não pude deixar de rir. A Sofia ficou atordoada. Olhou-me com reverência, como se esperasse o meu verdito. Estendi os meus dedos finos e toquei-lhe delicadamente na testa lisa. Tolinha. Instantaneamente, como se todos os ossos lhe tivessem sido arrancados, o seu corpo ficou mole contra o meu, imóvel. Amo-te tanto, irmão. Abracei-a e embalei-a suavemente. Mas já é tarde, devias voltar para a cama. Eu não quero. Os seus olhos ficaram turvos e desejosos, e ela continuou a chamar irmão. Parecia um gatinho ansiante pelo toque do dono, excitado, mas com medo de agir precipitadamente, capaz apenas de choramingar e gemer para expressar o seu desejo e submissão. Patizante e sedutor. O meu corpo enrijeceu de repente e a minha respiração ficou pesada. Eu avisei-a, não, tens de voltar. Ela vestiu as minhas roupas e mordeu-me o peito com força. Se não me quiseres esta noite, encontrarei outra pessoa. Cerrei os dentes. Não se atreva. A luz do sol filtrava-se pela fresta das cortinas, incidindo alegremente sobre as minhas pálpebras. Acordei meio a dormir e a primeira coisa que senti foi um peso no peito, como se algo o pressionasse. Olhando para baixo, vi uma cabeça peluda, branco-prateada, repousando contente sobre o meu peito. Dormia profundamente, a respiração regular e quente, os braços ainda dominadoramente à volta da minha cintura. O meu coração aqueceu e não pude deixar de lhe beijar a testa. Como se sentisse o meu movimento, a Sofia aninhou-se inconscientemente em mim, soltando um suspiro de satisfação. Sofia. Ela murmurou um sonolento, e levantou a cabeça, com os olhos ainda sonolentos e brincalhões, tendo acabado de acordar. Estendi a mão e despenteei-lhe os cabelos macios e prateados. Eu amo-te. Irmão, eu também te amo. Depois disso, acariciou-me o pescoço, satisfeita. 11. Na sala de jantar, todos se reuniram para o pequeno almoço. Lucas esfregou a têmpora, claramente ainda de ressaca da bebedeira da noite anterior. Olhou para a Sofia e para mim e depois lembrou-se da noite anterior. Estava furioso, encarando o primo, a culpa é toda tua. Eu estava a planear levar o Carlos a ter relações sexuais, mas tu estragaste tudo. Esquece, vou arranjar outra pessoa para sair hoje. Sofia bufou friamente, com um sorriso presunçoso e arrogante no rosto. Ela levantou as sobrancelhas e, por baixo da mesa, apertou-me a mão com força. Depois, levantou as nossas mãos entrelaçadas e colocou-as sobre a mesa. Chamou a atenção de todos. Um silêncio mortal abateu-se sobre a mesa. Lucas arregalou os olhos, boquiaberto. O seu olhar alternava entre as nossas mãos entrelaçadas e o rosto presunçoso de Sofia, como se o seu CPU tivesse ardido. Sofia levantou o queixo, como um pequeno leão a afirmar finalmente a sua soberania, e falou em voz alta e clara, não se dê ao trabalho de tentar apresentar-me a outra pessoa. Sou a crush online do Carlos e estamos muito bem. E vamos casar um dia. Lucas ficou atordoado durante 5 segundos inteiros antes de explodir, o quê? Tu. Que raio? Sofia. Carlos. Quando é que isto aconteceu? Tu realmente. No entanto, para além da explosão de Lucas, os outros dois anciãos à mesa, o seu tio e a sua tia, mantiveram-se notavelmente calmos. O seu tio apenas levantou as pálpebras por detrás do jornal, proferiu um calmo e voltou à leitura. A sua tia ergueu graciosamente a sua chávena de chá, soprou suavemente e deu um gole, com um sorriso cúmplice no rosto. O Lucas olhou para os pais, estranhamente calmos, completamente perplexo. Não. Mamãe e papá, o que se passa convosco? Porque não estão surpreendidos?
Já sabiam. A tia pousou a chávena de chá, olhou para o filho com um olhar carinhoso e sorriu-lhe gentilmente. Menino tonto, eu sabia desde pequeno que eras um pouco lento nesta área. O teu pai e eu, ao ver a expressão de ressentimento e abandono do Carlos ao pequeno almoço de ontem, a Sofia descobriu tudo. Lucas sofreu um segundo choque. Virou a cabeça e olhou-me com ressentimento, depois lançou-se sobre mim com os dentes à mostra. Carlos. És um idiota que valoriza o amor acima da amizade. Escondeste-me isso durante tanto tempo, deixando-me a única sem saber. Vou castigar-te. Sorri e tentei esconder-me, mas a Sofia reagiu mais rápido, segurando-me com força nos seus braços. Se tiver algum problema, venha ter comigo. Não toque no meu irmão. Tirei a cabeça dos braços da Sofia e olhei para o Lucas, que saltava de raiva. Não consegui parar de sorrir e implorei por misericórdia. Lucas estava enganado. A luz do sol entrava pela sala de jantar. O canto nítido dos pássaros misturava-se com os gritos do Lucas e as gargalhadas dos meus tios, formando a melodia mais animada e alegre da manhã. 12. Depois da azáfama do pequeno almoço, o Lucas, ainda a recuperar da sensação de ser mantido no escuro, aninhou-se no sofá da sala, abraçando a almofada, como um cão de grande porte a quem roubaram o brinquedo. A Sofia pegou na minha mão e voltou sorrateiramente para o quarto. Assim que fechou a porta, pôs-se em bicos de pés e beijou-me no queixo, com os olhos cheios de triunfo. Irmão, olha, agora estamos abertos e honestos. Belisco a sua bochecha macia, os meus dedos tocando no calor dos seus cabelos prateados, e o meu coração encheu-se de paz. De agora em diante, não vamos precisar de namorar online às escondidas. Sempre que te quiser abraçar ou beijar, posso fazê-lo abertamente. Ao ouvir isto, ela aninhou-se imediatamente nos meus braços, envolvendo-me firmemente pela cintura como um gatinho que encontra um ninho quentinho. A partir de agora, todas as manhãs, quando acordar, quero ouvir-te dizer amo-te e beijar-te na testa. Ok, como quiser. Baixei-me e beijei-lhe o topo da cabeça. De repente, lembrei-me da primeira vez que falámos online, quando ela perguntava sempre, irmão, quando é que podes vir ver-me? A expectativa e a frustração daquela época transformaram-se agora num calor tangível dentro de mim. Foi maravilhoso. Nos dias que se seguiram, fomos juntos às compras, ao cinema e passeámos pelas ruas, como qualquer outro casal. A Sofia sempre adorou dar-me a mão, entrelaçando os dedos entre os meus e apertando-os com força, recusando-se a largar mesmo quando estávamos apenas a passear pelo bairro. Uma vez, encontrei uma vizinha e sorri, Sofia, este é o teu namorado. Ela estufou imediatamente o peito e disse orgulhosa, sim. É com ele que vou casar. Fiquei ali parada, a olhar para os seus olhos brilhantes, e não consegui conter a gargalhada, aquela menina que costumava ser gira comigo online, a morder-me o peito e a dizer, se não me quiseres, arranjo outra, tornou-se agora a leoazinha mais ousada a declarar publicamente, ele é meu. Ela é tão adorável e deslumbrante. O Lucas aceitou rapidamente o nosso relacionamento. Embora ainda se queixasse ocasionalmente de dar prioridade ao amor em vez da amizade, protegia-nos nos encontros e até me enviava mensagens secretas a dizer, a Sofia gostou daquele bolo de morango, lembra-se de o comprar. Uma vez, fomos juntos a um parque de diversões, e o Lucas foi a lâmpada e o fotógrafo, o tempo todo, tirando toneladas de fotografias nossas. No final, até murmurou, se eu soubesse que vocês os dois eram tão fofos, não me teria dado ao trabalho de vos ajudar a caçar miúdas. A minha tia também adorava a Sofia. Costumava levá-la às compras, escolhendo roupas e joias com base nas suas preferências. Ela até me sussurrou, a Sofia é carente desde pequena. Deves tratá-la bem e nunca a deixar sofrer. Assenti com sinceridade, tendo já feito de proteger a Sofia a minha principal prioridade. O inverno chegou no ápice e, quando caiu a primeira neve, levei a Sofia à estância de esqui que sempre quis conhecer. Vestia um macacão de esqui cor-de-rosa, com os cabelos prateados a destacarem-se na neve. Ela caiu várias vezes na sua primeira viagem de esqui, mas não desanimou nem um pouco. Levantou-se e continuou a correr na minha direção com um sorriso no rosto. Abri os braços para a segurar. Ela aninhou-se em mim e sussurrou, irmão, contigo aqui, não tenho medo de nada. A neve caía ainda mais forte enquanto caminhávamos de volta para casa, nessa noite. Segurando-lhe a mão, caminhamos sob os postes de iluminação. Flocos de neve caíam-nos sobre os cabelos e os ombros, como uma camada de diamantes. De repente, ela parou e olhou para mim, com os olhos a refletirem a luz do poste. Irmão, quando é que vamos casar? Fiquei atordoada por um momento, depois sorri e tirei uma pequena caixa do bolso, um anel que tinha preparado há muito tempo, com os nossos nomes gravados. Quero casar contigo agora mesmo, ajoelhei-me e abri a caixa. Sofia, queres casar comigo? As lágrimas caíram imediatamente, mas ela assentiu vigorosamente, com a voz carregada de lágrimas, sim. Já fiz isso. Coloquei o anel no seu dedo anular, levantei-me e segurei-a nos meus braços. Flocos de neve caíam-nos no cabelo, mas não sentíamos frio nenhum, porque ela estava nos meus braços e o meu coração estava aquecido. O casamento estava marcado para a primavera seguinte, num jardim repleto de flores de cerejeira.
Enquanto a Sofia, usando um vestido de noiva branco e um enfeite de flor de cerejeira nos cabelos prateados, caminhava na minha direção, de repente lembrei-me da primeira vez que a vi em vídeo, do momento em que se esgueirou para dentro das minhas roupas e me mordeu, do momento em que levantou as nossas mãos entrelaçadas à mesa de jantar. Todas estas memórias se transformaram na luz mais suave dos seus olhos naquele momento. Enquanto trocávamos as alianças, ela olhou-me nos olhos e sussurrou: irmão, já não tenho de me preocupar com o facto de me deixares. Ficaremos juntos para sempre. Apertei-lhe a mão, com a voz um pouco tensa: nesta vida, na próxima e na outra, só te quero a ti. Os convidados aplaudiram. Lucas estava na plateia, com os olhos vermelhos, mas batia palmas vigorosamente. Os meus tios sorriram um para o outro, com os olhos cheios de alívio. Pétalas de flores de cerejeira caíram sobre nós, suavemente, como um sonho. A nossa vida de casados era comum, mas cheia de doçura. Todas as manhãs, levantava-me primeiro para fazer o pequeno almoço. A Sofia ficava na cama, à espera que eu a chamasse várias vezes, antes de se levantar lentamente e se atirar para os meus braços para um beijo de bom dia. À noite, aconchegávamos-nos no sofá, a ver um filme. Ela recostava-se nos meus braços, comendo bolo de morango. Quando chegava a uma cena comovente, limpava as lágrimas secretamente e enterrava o rosto na curva do meu pescoço. Uma vez, ela estava doente, com febre. Mesmo atordoada, segurou a minha mão e sussurrou: irmão, não me deixes. Sentei-me ao lado da cama dela, limpei-lhe o suor da testa e sussurrei: não vou embora. Estarei sempre contigo. Naquele momento, de repente, compreendi que a felicidade é tê-la ao meu lado, com luz nos olhos e amor no coração. Estar com ela todos os dias, transformando os dias comuns nos mais românticos. Ao pôr do sol, segurei a Sofia nos braços enquanto nos sentávamos na cadeira de balanço da varanda. Ela inclinou-se para os meus braços, brincou com o anel no meu dedo e sussurrou: irmão, olha, estamos tão felizes agora. Baixei-me e beijei-lhe a testa, olhando o pôr do sol ao longe, sorri e disse: sim, contigo, todos os dias são felizes.